Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Extravagante amor de Cristo. Que amor é este? Que amor é este? Quando nós pensamos no seu amor, a gente tem que se remeter até ao ventre da nossa mãe. Sabe por quê? Porque o primeiro batimento cardíaco, o primeiro batimento do seu coração, ele estava presente lá. Quando você puxou pequeno fôlego nos seus pequenos pulmões, ele estava lá, porque ele queria contemplá-lo face a face. Que amor incontrolável é este que o Senhor tem pelos seus. Bendito seja o nome do nosso amado Senhor. Amado Senhor, nós não temos e nem teremos palavras que possam ser suficientes para descrever esse tão grande, maravilhoso, sublime amor. Mas nós nos rendemos a este amor tão extravagante, tão pródigo. Nós te damos muitas graças, pois somos ovelhas do teu pastoreio. Pedimos que, pelo teu Espírito Santo, nós possamos ter ouvidos que possam ouvir a voz do nosso amado pastor, dizendo: eis o caminho, andai por ele. E uma vez mais nesta manhã, rogamos, pedimos o socorro, para que ao abrir a palavra, ao partilhar, em todo o tempo que teremos aqui, até a sua conclusão, possamos gozar desse toque maravilhoso do Espírito Santo, pois somente Ele pode revelar a palavra, somente Ele pode trazer um pouco mais das belezas que há em Ti mesmo, amado Senhor. Então nós oramos em Teu próprio nome, para a Tua própria glória, confiados totalmente em Ti. Amém, Senhor. Simplicidade e pureza devidas a Cristo. Tem sido então a carga que em meu coração está ainda, para estar partilhando com os irmãos nesses dias. E hoje, com a ajuda do Senhor, vamos concluir, o tempo que tivemos juntos, dando um passo a mais daquilo que temos falado aqui aos irmãos. Antes mesmo de lermos aí uma ou outra passagem, quando nós falamos simplicidade e pureza devidas a Cristo, nós olhamos já, não com bastante exaustão, mas olhamos algumas coisas interessantes a respeito do próprio livro de 2 Coríntios, aqueles 4 aspectos que Paulo tratou conosco, que faziam parte da apresentação, daqueles irmãos como virgem pura, para serem apresentados a um único esposo, que é Cristo. E a palavra que nós demos para resumir aquelas realidades, ou foi mesmo uma expressão, foi uma vida de consagração. E neste assunto nós já consideramos os 2 primeiros fundamentos que fundamentam-se aí a nossa consagração, que é o amor de Cristo por nós, o amor, como nós já temos falado em outros momentos, mas também não somente o amor, mas o seu direito sobre nós, o direito divino sobre nós, porque Ele nos comprou por preço. Então, o primeiro fundamento é o seu amor a nós, somos conquistados por esse amor. E o segundo fundamento, olhando ainda para Ele, está ligado à obra que Ele realizou por nós, Ele nos comprou por preço. E antes de nós tocarmos então no terceiro e dentro desse meditar, a palavra última é forte demais, mas a conclusão desses fundamentos que desejo apresentar para os meus irmãos, então tem como a direção a nossa entrega voluntária a Ele. É necessário que nós nos apresentemos a Ele em submissão voluntária,
para que esta realidade possa ser experimentada na sua integralidade. Antes mesmo de falarmos um pouco sobre isto, há uma outra maneira de nós entendermos, essa grande expressão, ou muitas vezes usadas aqui, simplicidade e pureza devidas a Cristo. Podemos dizer que é o nosso estilo de vida, ou deve ser o nosso estilo de vida, deve ser o nosso modo de andar. Há uma passagem, apenas para vocês anotarem, de Efésios 4:1, onde está escrito ali, rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo Jesus, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É isso que está escrito ali em Efésios 4:1 e 2. E por que nós devemos andar de modo digno dessa tão elevada vocação? Apenas voltando ao raciocínio anterior, o andar que devemos ter diante do Senhor, que é em simplicidade e pureza devidas a Cristo, pode ser também visto dentro dessa realidade. Nós de tal forma caminharmos na presença do Senhor, que vamos viver a agradá-lo. Irmãos, vocês já pensaram que você faz parte do mais elevado, do mais sublime projeto desse universo? Não há nada nesse mundo que você vai alcançar que possa ser mais elevado do que o teu chamamento. Você faz parte de um projeto que é a edificação da casa de Deus, como cooperador, como eu. Então não tem mais um maior elevado, um sublime projeto do que este. Você e eu fazemos parte dessa tão maravilhosa obra que, como cooperadores, então estamos nesse processo da edificação de um edifício para Deus. Que bênção! E para que isso de fato seja uma realidade, nós precisamos conhecer, já estamos conhecendo pela exposição que está sendo feita pelo irmão, dessa tão elevada e maravilhosa obra de Deus, que é a edificação da casa. Mas quando nós temos de fato um ganho no espírito do que significa esse chamamento, essa vocação, nós vamos andar de modo digno. E essa palavra digno que aparece aqui é a palavra harmônico. Então nós precisamos andar ou harmonizar o nosso andar conforme o valor do nosso chamamento, o valor daquilo que faz parte da nossa vocação. Então, quando o Espírito Santo vem trazer mais ganho nos nossos corações a respeito dessa tão elevada obra, então nós vamos nos colocar diante do Senhor para viver de modo harmônico em respeito a essa tão maravilhosa vocação. Isso é o que? Andar em simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isto é o que? Isto é nada mais do que nós vivemos nas delícias do primeiro amor, do melhor amor, do principal amor, do nosso relacionamento com o Senhor. Então nós precisamos deixar esse registro no nosso coração também, para que mais e mais sejamos ganhos, para que nesse viver na presença do Senhor, possamos estar vivendo de modo tal que honremos ao Senhor, mediante a tão grande chamado que Ele fez a nós, de fazermos parte dessa tão maravilhosa obra da edificação da casa de Deus como seus cooperadores. Isso faz parte. Agora, no que toca à realidade de nós voluntariamente nos apresentarmos diante do Senhor, e aqui está então o terceiro fundamento, da nossa consagração. Nós vamos ver uma passagem das Escrituras inicial que está no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6,
Há várias passagens que nós temos das Escrituras que nos mostram esta realidade. Mas aqui vamos pôr os olhos um pouco nesse versículo inicial aqui, capítulo 6 de Romanos, versículo 13. Vejam que a palavra de Deus nos vai dar um norte aqui muito interessante no que tange a nossa postura em resposta a tudo aquilo que o Senhor manifestou através do seu amor e através do seu direito divino sobre nós. Versículo 13 então diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Uma palavra para resumir, em especial a segunda parte do texto, é uma consagração voluntária. Se os nossos membros anteriormente, na antiga situação, eram oferecidos para servir como armas ou instrumentos de iniquidade, agora, estes mesmos membros que outrora eram escravos da iniquidade, devem ser ofertados, oferecidos, diz aqui a palavra do Senhor, como instrumentos oferecidos a Deus, como ressurretos dentre os mortos como somos, como instrumentos de justiça. Isso é consagração. O Senhor poderia exigir que nós o seguíssemos, mas Ele não faz assim. Não é assim que Ele faz, como já ouviram em outras ocasiões. Ele é um cavalheiro celestial, Ele nos convida. É assim o convite a todo discipulado. Ele diz assim, né? Se alguém quer vir após mim, Ele coloca duas cláusulas ali, para nos ajudar. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor faz isso por causa do seu amor, porque é impossível nós seguirmos ao Senhor, por mais boa vontade que possamos ter, com a força da nossa vontade na carne. É impossível nós obedecermos um chamado celestial, uma convocação celestial, na força da nossa religiosidade. Então, para que nós possamos atender esse chamado, esse texto que eu me referi, estava em mente, é Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome sua cruz e completa assim, dia a dia, e venha após mim. Então é um caminhar vivo de completa dependência do Senhor. Então ali está mostrando claramente as duas cláusulas que nos habilitam a andar na presença do Senhor. Ninguém pode seguir o Senhor com a sua própria vida, por mais bela e preciosa que seja. Você e eu precisamos desses dois passos: negar a si mesmo, tomar a própria cruz, porque a dele ele já tomou, e segui-lo dia após dia. É assim. E aqui essa ideia de discípulo é muito interessante. O Senhor só pode convidar para ser seus discípulos aqueles que já são seus. Nós ganhamos a experiência graciosa do novo nascimento, experimentamos o novo nascimento, temos a vida de Cristo em nós. Então, depois dessa realidade, nós somos chamados para ser ou sermos aqueles que irão após Ele. O convite ao discipulado é diferente de um convite para ir a Ele. O convite de ir para Ele é um convite para você ter uma experiência com Ele. Mas o convite ao discipulado é um convite de ir após Ele. E esse após Ele invoca-nos essas duas cláusulas. Eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, momento a momento, dia a dia, e segui-lo. Mas ainda essa questão do discipulado, ela é bastante significativa. Porque um discípulo pressupõe a existência de um mestre.
E quando nós pensamos nos dias de hoje, o que significa um professor, o que significa um aluno, o que significa um mestre, o que significa um discípulo, normalmente nós temos uma visão como esta aqui. O professor está ali na sua tribuna, está ali na sua mesa, ele está com seus materiais didáticos para transferir todo tipo de conhecimento aos seus alunos. E os alunos então aprendem do seu mestre. E nos tempos de hoje, o seu mestre, ele pode ter a vida que ele quiser lá fora. Ele pode ter uma vida perturbada, uma vida imoral, mas ele tem um determinado conhecimento, ele passa esse conhecimento, os alunos absorvem aquele conhecimento e houve um ensino, e eles foram embora e o mestre foi para sua casa. Este é o entendimento que nós temos de professor-aluno hoje, de mestre e discípulo. Não era assim antigamente. Para que acontecesse um discipulado, o discípulo, ele precisava deixar a sua casa e ir andar com o seu mestre, viver com o seu mestre. E a primeira lição, as primeiras lições desse discípulo diante do seu mestre, não era fazer coisas para o seu mestre, era aprender não só sobre o seu mestre, mas aprender o próprio mestre. Ele começaria a tocar o jeito do mestre, a maneira do mestre, como ele falava, como ele agia, a expressão do seu caráter. E essas coisas precisariam ser absorvidas primeiramente no coração do discípulo. Então, esse discípulo estaria sendo habilitado para fazer coisas para o seu mestre, baseado naquilo que ele mesmo tinha do seu mestre no seu coração. Essa é a ideia adequada quando nós falamos sobre o discipulado na palavra de Deus. Em Mateus 11, de 28 a 30, lá está assim, né? Vinde a mim, todos vós, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Veja só, o Senhor Jesus está fazendo um convite, olhando especificamente sobre o que ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Então, quando você pensa no campo, quando lá o criador, o proprietário, ele quer amansar, educar um boi novo para que ele possa ser usado, então ele vai colocar esse boi novo junto com um boi velho no meio de uma mesma canga, no mesmo jugo. E o boi velho, que já está completamente preparado para servir ao seu dono, então ele tem a sua pisada correta, ele sabe a direção que ele deve ir, ele sabe a direção que ele deve voltar. O boi novo, ora vai querer empacar, ora que ele vai querer ir, vai escoiciar, vai tentar virar o caminho, mas o boi velho vai manter o seu passo. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E aos poucos vai acontecendo uma coisa muito interessante nesse relacionamento. O boi novo está aprendendo o boi velho. Ele aprende o boi velho. Aquela mansidão, aquela calma, aquela tranquilidade do boi velho vai sendo imputada, inserida, melhor dizendo, infundida no boi novo. Na perspectiva do livro de Marcos, nosso Senhor é o servo, é a figura dentro dessa maneira de ver os evangelhos. Ele é o boi velho, ele é o nosso boi velho. Ele convida-nos para que nós coloquemos debaixo do mesmo jugo dele. Então, quando nós vamos andando, caminhando com o Senhor, essa é a ideia do discípulo. Então nós aprendemos muito mais do que sobre, mas nós aprendemos Ele. Então nós aprendemos, como nós ouvimos ontem, Cristo. Mas nós precisamos andar com Ele, lá e para cá, para lá e para cá. E o caráter de Cristo vai sendo infundido em nós. Entende? A realidade do discipulado nas Escrituras Sagradas é assim. Nós aprendemos uma pessoa
Conforme foi dito, penso na primeira reunião, que o Pai Celestial, visitando uma assembleia dele, ele vem ansioso para buscar em nós uma única realidade, o seu Filho. Ele quer ver o quanto desse seu Filho há em cada um de nós. Crescimento espiritual está diretamente relacionado com a porção de Cristo que nós temos em nós. Então, por isso que o nosso andar com o Senhor, o nosso caminhar com Ele é extremamente importante. Aí você e eu vamos aprendendo Cristo, aprendendo Cristo. E é assim que deve ser. Então, quando pensamos em discipulado, nós temos que ter no coração esse pensamento. Nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. E esse andar digno é trazido a nós mediante esta realidade de um relacionamento vivo com o nosso amado Senhor. Nós precisamos desfrutar desse relacionamento vivo com o nosso amado Senhor, constantemente. Essa é a realidade. Então, dito isto, voltemos para, não sei se os irmãos saíram ou não, do livro de Romanos, do capítulo 6. Nós já olhamos para o versículo 13 e ali já encontramos uma pista exatamente daquilo que significa a voluntariedade que deve haver no nosso coração para que o terceiro fundamento da consagração seja estabelecido, que é a disposição de cada um em oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos. Nós devemos oferecer os nossos membros, e estes membros devem ser oferecidos como armas ou instrumentos de justiça. Os mesmos membros que operavam para a iniquidade devem ser agora operosos para a justiça. Mas isso é possível mediante aquilo que falamos há pouco. Esta é a realidade. E aqui em todo esse capítulo 6, há toda uma beleza, toda uma provisão anterior. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo mesmo 6 que nós estamos, o versículo 6, ouvimos isso sobre ontem, lá está, né? Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem. Pensando um pouco no tempo verbal que aparece, foi algo do passado. Contabilize aí algumas décadas para trás, quando Paulo está falando sobre esse assunto. Então ele está mostrando que houve uma obra objetiva, uma obra muito clara e determinada, selada, que é a obra de Cristo a nosso favor. Ele já fez isso. Ele, ao morrer, ele nos atraiu na sua morte, nos fez morrer com ele. Nosso velho homem foi crucificado com ele. Assim o corpo do pecado pode ser colocado aí em inoperância, numa questão de desemprego. Ele está no seu devido lugar agora. Então, o que eu quero dizer com isso? Exatamente porque isso é um fato indiscutível. Quem diz é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito. Olha, o teu velho homem foi crucificado. Você não tem que buscar a crucificação do teu velho homem. Você tem que crer na crucificação do teu velho homem, porque já foi realizada em Cristo Jesus. Então, exatamente porque foi realizada, porque isso é um fato indiscutível, o versículo 11 é uma realidade para você. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí o lado da experiência, o lado subjetivo, como nós ouvimos ontem. Então, por que nós podemos, de fato, nos considerar mortos para o pecado? Não é uma autossugestão, não é uma autoafirmação, que eu vou dizendo para mim constantemente que eu estou morto, vou ficar morto. Não. Aí eu me debruço diante da palavra inspirada de Deus e tenho primeiramente uma informação, eu sei que foi crucificado o meu velho homem, me aproprio dessa verdade e considero
A palavra diz que ele foi crucificado, então foi crucificado. Então eu me considero morto ao pecado. Esta é a realidade que está aqui. E tudo mais vai transcorrer baseado naquilo que Cristo fez na cruz. Tudo consumado, tudo pronto. Agora vamos desfrutar. Porém, por isso que a necessidade desse terceiro fundamento, necessariamente nós precisamos dar um passo voluntário para que nós ofereçamos nossos membros como instrumentos ou armas de justiça. Agora, oferecemos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Porque eu enfatizei uma parte, mas por essa expressão que está aqui, deixa eu só colocar um pouco mais de clareza. Se nós vamos oferecer como ressurretos dentre os mortos, porque Cristo não somente crucificou nosso velho homem, Ele não somente morreu naquela cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, a Bíblia fala que nós com Ele também fomos ressuscitados. Esse é um outro aspecto objetivo. Então Ele nos crucifica e Ele, juntamente com Ele, nos ressuscita para uma nova vida. Tudo pronto, isso já aconteceu. Agora eu preciso me apropriar agora como um ressurreto dentre os mortos em Cristo dessa verdade, e assim eu posso voluntariamente oferecer os meus membros como instrumentos de justiça a Deus. Como está na Bíblia, é exatamente assim que devemos crer e descansar. E quem faz toda a ligação real para que se torne uma realidade espiritual no nosso coração, chama-se Espírito Santo. Esse maravilhoso Paráclito que exerce seu ministério glorioso nesse tempo, nessa dispensação do Espírito da graça na qual estamos inseridos. É Ele. Sem a ação coordenada do Espírito Santo em nossos corações, nós vamos nos debater com o texto, vamos até nos esforçar para que Ele seja uma realidade em nós, mas nós não teremos nenhuma vitória. Mas o Espírito Santo que já foi derramado, que já foi dado a nós, lança luz sobre essa verdade. Cristo morreu naquela cruz e crucificou o teu velho homem. Cristo ressuscitou dentre os mortos e você nele também ressuscitou. Aproprie-se disso. Essa é a voz doce do Espírito Santo. Aí nós podemos objetivamente falar assim: agora eu ofereço os meus membros como instrumentos de justiça, para que nós possamos ser então aqueles que de maneira real, espontânea, vivam uma vida consagrada ao Senhor. Nesse mesmo capítulo 6 de Romanos, veja o versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Então aqui está mais um texto que nos mostra, nos traz luz sobre isto. Outrora éramos aqueles, como dizem aqui, escravos do pecado, mas agora nós podemos vir e obedecer de coração a forma de doutrina que fomos entregues, a todas essas verdades já consideradas. Então nós podemos, veja assim, é um passo, é uma obediência, é um ato meu voluntário em direção a esta realidade. É isso que o texto quer nos mostrar. Nesse mesmo capítulo há uma outra passagem que pode ser considerada, é o versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Não é claro para nós, irmãos e irmãs? Muito claro qual deve ser a nossa posição. A graça do Senhor, ela vem sobre nós e nos habilita completamente a cada um a dar um passo de fé. Ela não nos impõe, ela não nos força, ela não nos coloca num estado de passividade, onde nós ficamos amarrados
e essa maravilhosa graça então faria tudo por nós. Não. O que a palavra está mostrando aqui é algo completamente diferente, que nós devemos sim oferecer. Isso é um passo de fé, é um ato de obediência de cada um de nós diante desse tão glorioso chamado. Então nós podemos sim oferecer aqueles membros que outrora serviam a iniquidade para servirem a justiça para a santificação. Que gloriosa verdade nós temos diante dos nossos olhos. É assim. Então, ao conversar um pouco sobre esse terceiro fundamento, estamos destacando, o gesto voluntário que devemos ter, cada um de nós, em direção ao Senhor. Uma vida de consagração. Porque quando nós falamos dos dois anteriores, nós vimos diretamente algo procedente do alto. O seu amor incontrolável, o seu amor que nos constrange, o seu ato o seu ato na cruz que gerou direito sobre nós, integralmente. Tudo lindo, tudo belo. Mas agora é necessário que cada um de nós, ao enxergarmos essa tão gloriosa manifestação de amor, esse tão glorioso gesto de compra, sejamos constrangidos e não tenhamos uma outra reação a não ser lançar-se aos pés do Senhor e falar: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Não na força que Pedro teve quando ele disse ao Senhor que estava disposto por ele ir até a morte. E Pedro, apenas uma observação, ele não mentiu o que estava no seu coração, ele falou com toda a sinceridade, mas ele falou na sinceridade da sua própria carne, da sua própria força. Isso nós não podemos. Mas, baseados nesse constrangimento, nessa realidade que o Senhor tem nos mostrado, podemos dizer sim: Senhor, voluntariamente eu dou um passo para viver uma vida de consagração a Ti, que nada mais é do que vivemos em simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor que espera uma atitude dos nossos corações. Agora nós podemos dar uma olhadinha até na própria experiência do Senhor Jesus, ainda que de modo assim rápido, para que vejamos que Ele foi o verdadeiro consagrado diante do seu Pai. Ele que verdadeiramente é o grande mestre para nós no que tange também a este assunto. Somente Ele viveu uma vida completamente consagrada ao seu Pai. Ainda que por alto vimos textos aqui, textos ali que remetem ao que estamos falando, eu quero registrar esses textos para vocês, para mostrar os passos de Jesus em todo o tempo em que Ele esteve nessa terra, de modo especial, nos seus 3 últimos anos e pouco mais do seu ministério. Vejamos então qual era a atitude do seu coração em relação ao seu Pai quando Ele estava andando nessa terra. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E aqui nós vamos ler um verso. Nós não vamos ler todos os versos que falam desta realidade, apenas alguns para o registro do que estamos falando. Capítulo 6, como disse, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O que é isto senão um gesto maravilhoso, humilde, submisso, voluntário, de amor do Senhor Jesus em relação ao seu Pai? O que é isto senão Ele mostrando para nós o caminho de uma vida de consagração? Ele vivia em função da vontade do seu Pai. Muito bem sabemos que não havia nenhum tipo de dificuldade ou problemas na vontade de Jesus, porque Ele era santa, perfeita, absoluta. Mas de maneira voluntária, Ele
colocou sua vontade debaixo da vontade do seu Pai, e elas se fundiram numa única realidade, a vontade celestial. Um outro texto, capítulo 5, voltando à página aí, versículos inicialmente 19, depois o verso 30. 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha que texto que deve estar gravado em nossos corações. Ele disse: o Filho nada pode fazer de si mesmo. O que significa isso? Senão ele buscar socorro no seu Pai em todas as realidades que ele experimentava, em todos os caminhos que ele trilhava. Significa uma conexão entre terra e céu, entre o Filho e o Pai. Significa o quê? Uma vida de completa consagração. Ele é o nosso exemplo maior. Vejamos o versículo 30, por favor. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procura minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Nós temos, além desse, vou citar mais um, nós teríamos e temos várias outras passagens que nos remetem a essa realidade, tão importantes que são para nós. E é bom sempre enfatizar que é exatamente esse tipo de vida, de completa submissão, que nós devemos experimentar para entender o que significa uma vida de consagração ao Senhor. Porque torna-se mais simples falar da consagração do que viver essa realidade da consagração. A vida da consagração implica no fim de você mesmo, implica no fim de mim mesmo, implica que você não irá mais viver pela sua vontade, pelos seus pensamentos próprios e nem pelas suas tão perturbadas emoções como as minhas, mas nós iremos viver segundo o coração do nosso Deus. Uma outra passagem, e encerrando esse quadro aqui, destas passagens, capítulo 4, verso 34. Mesmas verdades sendo ditas de modo diferente. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês percebem a perfeita vida de união do Senhor Jesus com o seu Pai? Ele não dava um único passo sem estar na presença, sem consultar o seu Pai. Como nós somos afobados no que tange o nosso relacionamento com o próprio Senhor Jesus. Nós temos muitas ideias, nós temos muitos conceitos, nós temos muitos planejamentos, mas penso que nós precisamos olhar esta realidade, porque quando nós nos alimentamos da realidade maior, que é a vontade do nosso Senhor em nossos corações, vamos discernir o seu querer, o seu falar, ide por esse caminho, andai por ele. Então aqui está, ainda falta 2 ou 3 textos para mostrarmos que o exemplo maior de alguém que viveu de modo consagrado, em singeleza e pureza perfeitos, é Jesus, é o Senhor Jesus. Vejamos o livro de Salmo, número 40, Salmo de número 40. Salmo de número 40, versículos 6, 7 e 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres.
Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Isso fala-nos do nosso amado. Esse texto vai ser citado pelo autor de Hebreus, no capítulo 10, apenas para registro, do versículo 7 a 9. Vai ser citado lá. Mas aqui aparecem algumas coisas bastante significativas, né? Parece-me que na versão King James, posso não estar certo o que eu vou falar, mas eu sei que a gente busca no original, encontra assim, a melhor interpretação para o versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, minhas orelhas furastes. Bem adequada essa tradução. Isso fala-nos, nos remete para uma vida de um servo de amor, de um escravo de amor. Então, quando de fato um israelita tornava-se voluntariamente um escravo de amor do seu Senhor, depois consultem lá capítulo 21 de Êxodo. Então havia uma marca feita por uma sovela, por uma ponteira de sapateiro furando a orelha daquele servo que desejava voluntariamente ser um servo de amor. Pendurava-se alguma coisa dentro no ouvido, na orelha dele. E o que acontecia? Por onde quer que aquele servo andava, ou aquele escravo andava, ele já não era mais um escravo de propriedade, de direito daquele seu senhor anterior. Ele tinha recebido a alforria, mas no seu coração desejou seguir aquele seu Senhor, mas de modo diferente agora. Porque eu amo o meu Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo minha família, então eu quero seguir-te. Nesse gesto. Então, por onde quer que aquele escravo ou servo de amor andava, havia uma marca. E todos identificariam: lá vai. Lá está indo um escravo de amor. Lá está indo um servo de amor. Esta é a realidade. Esta é a mensagem. E quando sobre nós, que temos nossas orelhas furadas, de que modo? Quando nós levamos a nossa cruz, as pessoas irão dizer: lá está indo um servo de amor. Lá está indo alguém que é consagrado ao Senhor, que não se pertence mais. Assim como no exemplo do israelita, ele perderia todos os seus direitos legais, mas ele teria sobre ele os direitos de um amor que o conquistou. Nós também, quando nos oferecemos ao Senhor, nós não temos mais nenhum direito sobre nós, sobre absolutamente nada, a não ser o seu direito de amor por nós, seu direito de compra por nós, porque nós aí voluntariamente nos lançamos diante dele. Esta é a realidade. Então esse texto é bem traduzido dessa forma. Mas na sequência, quando o Senhor Jesus fala de si mesmo, né? Então disse eu: eis aqui estou no rolo, eis aqui estou, e no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agora o verso 8 com atenção. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Essa palavra, agrada-me. Havia um prazer, havia um sabor, um apetite, pelos textos que nós lemos. Eu tenho uma comida para comer, e esta é fazer a vontade do meu Pai, ou daquele que me enviou. Agrada-me, havia um prazer no coração. Para muitos de nós, quando a gente fala, nós temos que fazer a vontade de Deus, parece-me que essa própria expressão já gera um peso, um fardo em nós. Nossa, eu tenho que andar na vontade de Deus. Eu tenho que abrir mão da minha vontade. É um trabalho de peso que há no coração, porque nós não conhecemos aquele que nos amou, não conhecemos aquele que nos comprou, não conhecemos. Porque a vontade do Senhor não é pesada, os seus mandamentos não são penosos, são delícias, são delícias. Então, o que nós precisamos, com a ajuda do Senhor, receber do Espírito Santo no nosso coração, é esta realidade: Senhor, agrada-me fazer a tua vontade. Eu tenho prazer, e não aquela ideia, tenho que fazer a vontade de Deus, como se fosse alguma coisa que
fosse algo tão terrível sobre você. É terrível sobre a sua carne e sobre a minha carne, porque vai passar por cima. Mas quando nós começamos a aprender que andar nos caminhos do Senhor, cumprir a sua vontade, geram delícias nos nossos corações, nós não seremos tão resistentes assim. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, e dentro do meu coração está a tua lei. Nós temos muito mais do que a lei dentro do nosso coração, nós temos Deus habitando em nós. Ele habita em nós. Que Senhor glorioso nós temos, queridos irmãos e irmãs. Então, como eu disse, esse texto ele é repetido lá no livro de Hebreus, nós não precisamos ir lá. E é assim: quando você e eu nascemos de novo, lembre-se do que foi dito. O primeiro gesto, o primeiro ato, a primeira atitude do coração e ato em prática que devemos ter é buscar esse caminho de uma vida consagrada a Ele, para que possamos desfrutar das suas delícias, para que possamos em simplicidade e pureza de coração agradar ao nosso amado Senhor, ao nosso noivo. E vivendo de tal forma nós estaremos o quê? Nós estaremos apressando a volta do nosso Senhor. Eu não entendo muito isso, mas está escrito lá em 2 Pedro, que nós devemos de fato viver de tal forma que não só devemos esperar pela volta dele, mas de tal forma a nossa vida deve ser expressada que vamos apressar. Isso é uma realidade. E isso é possível pela vida de consagração. Mais algumas observações agora fundamentadas no livro de Levítico, capítulo 8. Ali nós vamos ter uma descrição muito interessante da consagração de Arão e dos seus filhos. Praticamente todo o capítulo ele está dedicado a esta realidade. A consagração de Arão e dos seus filhos. Uma linda figura, maravilhosa figura que nós temos ali, inclusive dentro do próprio assunto que nós estamos tratando. E ali o Senhor vai ordenar que Moisés, então, ele, de fato, fizesse 4 tipos de ofertas diferentes. E essas ofertas diferentes que seriam ali, então, expressas, ofertadas, cada uma delas tem os seus significados. E todas elas vão sempre nos remeter a Cristo. É impossível, através de uma figura, através de uma sombra, apenas nós mostrarmos as belezas totais de Cristo Jesus. Então, por isso, essas diferentes expressões de sacrifícios e ofertas. E a primeira oferta que aparece lá é um novilho que deveria ser ofertado pelo pecado. Então, Arão e seus filhos deveriam chegar sobre aquele novilho e impor as mãos sobre a cabeça daquele novilho. Aquele novilho, então, seria imolado posteriormente, o seu sangue lançado na ponta do altar, era o sacrifício do pecado, era o sacrifício para a expiação do pecado, para o perdão do pecado. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Não há possibilidade de experimentarmos uma vida de consagração sem passarmos por essa primeira oferta. E essa oferta fala-nos do quê? Da perfeita obra de Cristo que Ele realizou por nós naquela cruz. Ele morreu, Ele derramou seu sangue para a plena justificação de todos aqueles que nele. Esta é a primeira oferta, a oferta do novilho que é imolado. É a oferta que nos leva a uma experiência de plena justificação diante do Senhor. Maravilhoso. Mas aí não para por aí. Mais adiante vocês vão encontrar que tem um primeiro carneiro que será imolado. E novamente vem Arão e seus filhos, impõem as mãos sobre ali aquele carneiro, e aquele carneiro vai ser imolado, é a oferta de holocausto, a oferta queimada. Aí
pulo nos ombros dos irmãos para compreender um pouco sobre este assunto. E esses irmãos, no qual eu busquei um pouco de compreensão sobre isso, nos dizem o seguinte, em que essa oferta é que nos conduz a Deus, porque nós fomos justificados, plenamente salvos em Cristo Jesus, olhando para o aspecto da figura, mas algo a mais era necessário acontecer, e isso nós temos na figura do carneiro ofertado em holocausto, todo queimado. É esse tipo de oferta que vai nos conduzir a Deus. Um outro irmão mesmo disse que seria uma oferta de Cristo no que tange ao tetelestai. E nós sabemos, quando ele estava pendurado naquele madeiro, uma das suas últimas palavras, foi: tudo está consumado, tetelestai, não há mais nada a ser feito, tudo está pronto. Vocês se lembram o que aconteceu quando ele rende o Espírito? O véu do santuário é rasgado de alto a baixo. Agora está aberto, não há mais um impeditivo. Então nós podemos acessar a presença de Deus, estar na presença de Deus. Eu achei bastante significativa essa maneira de olhar para esse primeiro sacrifício daquele carneiro ofertado em holocausto. Nós podemos acessar a presença de Deus. Nós podemos desfrutar da sua presença. Podemos acessar o santíssimo lugar. Entrar ali de rosto descoberto, com intrepidez, com ousadia, fundamentados no sangue de Cristo Jesus, que totalmente foi ofertado por nós naquela cruz. Então nós temos um acesso à presença do Senhor. Quem nos levou lá? O Senhor. Quem nos regenerou, quem nos salvou foi o Senhor. Quem nos leva à presença do Altíssimo é o Senhor. Aí na sequência nós temos o segundo carneiro que será ofertado. Novamente vem Arão, seus filhos, e eles colocam a mão sobre aquele carneiro. Aquele carneiro vai ser imolado, mas com outro objetivo agora. Aquele é o carneiro da consagração. Então aquele sangue seria colocado na ponta direita, ou na ponta da orelha direita, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Não é isso que nós vemos lá? Isso tem um quadro muito maravilhoso, que fala-nos exatamente da profundidade da consagração que devemos ter diante do Senhor como figura. Fomos, pela graça do Senhor, justificados. Nossos pecados foram expiados naquela cruz, quando Cristo derramou seu sangue por nós. Fomos conduzidos pelo Senhor à presença de Deus de modo real. Mas algo mais precisava acontecer. Agora nós precisamos ser consagrados, e aguardem o que falo na sequência: para servir. Para servir ao Senhor adequadamente, nós precisamos ser consagrados a Ele. E é exatamente o significado maior dessa oferta do segundo carneiro, que então é imolado e o sangue então colocado na orelha direita, na ponta da orelha direita, polegar direito da mão e polegar direito do pé. Com todos aqueles exemplos facilmente descritos, pela própria leitura que o texto nos mostra. Isso significa que, de acordo com a aceitação de Cristo, nós permanecemos nessa posição diante dele, e, como já foi dito anteriormente, como um escravo de amor que somos. Agora, primeiramente, os nossos ouvidos estarão atentos ao seu falar, as nossas mãos estarão atentas a servi-lo, e os nossos pés estarão atentos a andar nos seus caminhos. Totalmente somos dele agora, não somos mais de nós mesmos. Somos totalmente daquele. E um outro neologismo: nada mente de nós. Nada mente de nós, somos totalmente dele. Pertencemos a ele. Ele nos comprou por preço. Isso é maravilhoso. Daqui por diante, os meus ouvidos
minhas mãos, meus pés pertencem exclusivamente a Deus. São dele. Entende o valor da consagração? Exclusivamente dele. Uma vez que fomos aceitos em Cristo Jesus, levados da presença do Altíssimo, agora podemos apresentar todo o nosso ser inteiro ao Senhor. Agora vamos para... Há uma quarta oferta que vai falar dos pães asmos. Depois os irmãos, por favor, podem observar que seria a quarta oferta. Não iremos considerá-la nesse momento. Vamos para Romanos 12, versículo 1. 12, versículo 1. Enquanto vocês chegam ali, deixe-me fazer ainda algumas observações antes mesmo de ler o versículo indicado aqui. Se você prosseguir lá no capítulo 8, e com a melhor, talvez, clareza, você vai enxergar no capítulo 14 de Levítico, algo extremamente importante que nós não podemos deixar de registrar aqui. Que depois de todas aquelas ofertas feitas, vinha o azeite da unção. E vocês vão observar de modo mais claro no capítulo 14 de Levítico, vocês busquem lá, por favor, as referências, e que, primeiramente, de modo necessário, o sangue era aplicado sobre a orelha direita, na sua ponta, polegar direito de mão e polegar direito do pé. Mas depois vinha o azeite. Aí a gente vai pegar que isso é um princípio maravilhoso. Sempre primeiro a cruz, depois o Pentecostes. Primeiro o sangue, depois o azeite. Primeiro o cordeiro, depois a pomba. Isso é um princípio. Então, necessariamente, essa realidade da nossa consagração, ela precisa culminar nessa realidade tão maravilhosa, de que a unção deve estar sobre nós. Sobre o sangue que já foi aspergido sobre nós. Essa é a grande realidade. E isso nos leva para uma vida de completa dependência do Senhor. Porque somente o Espírito Santo pode aplicar toda essa realidade. Sem o Espírito Santo, não podemos ir para lugar algum. Necessitamos urgentemente, nos nossos momentos pessoais, junto com os irmãos, tocar nesse assunto tão glorioso e importante, que é vivermos na completa dependência do Espírito. Tá? Então, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós estamos vivos, mas nós estamos mortos. Sacrifício fala de morte, e vivo parece uma coisa que tromba aqui. Mas nós que estamos vivos, estamos mortos, porque o sangue está sobre nós. Então, este sangue vai operar em nós. É ele que mostra que nós não mais nos pertencemos, a nossa vontade, mente, emoções são dele. Nossos ouvidos atentos a Ele, nossas mãos atentas a Ele, e nossos pés atentos a Ele. Então, para compreendermos Romanos 12, 1, devemos entender essa realidade. Somos um sacrifício vivo, ambulante. Estamos vivos, mas estamos mortos. Mortos porque há uma aplicação do sangue sobre todos nós. E é assim que nós devemos avançar. É assim que nós devemos compreender esta passagem das Escrituras. Irmãos, que precioso Senhor nós temos. Que glorioso Senhor. Então, para nós irmos para o aspecto conclusivo. Esse terceiro fundamento da nossa consagração, ele é extremamente importante. Que nós demos um passo de fé. Todo ele fundamentado numa graça já dada. E com todas estas realidades aqui apresentadas, olhando para o nosso exemplo maior, cativando nossos corações, entendendo que já foi feita uma obra perfeita, e que nós somos estes que voluntariamente
andam. Somos vivos, no entanto, expressamos uma morte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste. Então nós, de uma forma ou outra, somos vivos, mas para conduzir, pela morte do nosso próprio Senhor, uma vida ressurreta, que em nós foi implantada. Primeiro fundamento, o seu grande amor derramado para nós. O segundo fundamento, o seu direito divino sobre nós. E o terceiro, e conclusivo, dentro desse pensamento, é exatamente submetermos voluntariamente a Ele. Eis aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quero amar a Tua vontade, quero ter prazer na Tua vontade, quero me deliciar na Tua vontade. E que verdadeiramente o Senhor faça de cada irmão presente, cada assembleia presente aqui, faça uma obra tal que nós não sejamos mais os mesmos. Não sejamos mais os mesmos. Você e eu, o que certamente irá acontecer? Nós, pela nossa finitude, vamos tropeçar e cair. Levante-se. Vá diante daquele que já provisionou toda a obra que você necessita para o perdão dos teus pecados, que é o sangue. E já lhe provisionou toda a unção para que você possa prosseguir. E assim sejamos usados pelo Senhor e vivamos de tal forma que iremos sim apressar a volta daquele que é o amado da nossa alma. Maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Nós desejamos sim, Senhor, de tudo aquilo que tem sido exposto até o momento e ainda ouviremos. Nós queremos ter corações abertos, corações receptivos ao Teu falar. Ajuda-nos por Tua graça a vivermos uma vida de simplicidade e pureza que são devidas a Ti mesmo. Ajuda-nos a viver uma vida de consagração para a Tua própria glória. Encomendamos Tua própria palavra aos Teus próprios cuidados. Em Teu próprio nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.